Eu não quero aqui tomar teu tempo com explicações do contexto histórico do tributo PIS e da COFINS, são duas contribuições para a manutenção da Previdência Social, tríplice partite, mas eu preciso te explicar essa alteração entre cumulatividade e não cumulatividade dos dois tributos. Essa hora é importante de você entender, porque em alguns determinados períodos, um lapso temporal, você pode ter um regime de apuração cumulativo que não deu direito a crédito por uma determinada situação de não aproveitar de acordo com a 10.637 e 10.833, uma de 2002 e outra de 2003, no artigo 3º, que são possibilidades de créditos, mas se você tem nesse lapso temporal momentos em que você esteve na não cumulatividade, ou que pagou errado, ou que não aproveitou retenção, ou que não excluiu o ICMS da base do PIS e da COFINS, ainda dá tempo. O tributo não foi extinto, o tributo existe, e nós temos 5 anos para podermos recuperar esses tributos aí. Então, quais são as oportunidades? Primeira coisa, vamos começar bem aqui de forma objetiva, para você entender o que é esse PIS e COFINS, e aí, quando nós entendermos o PIS e COFINS, de fato, você vai conseguir acompanhar o raciocínio comigo em relação a essas oportunidades. Vamos aumentar aqui só um pouquinho a nossa fonte, para poder ficar fácil de você ler. Eu sou cego, acho que todo mundo é, né? Mas não é não, você tem uma boa visão aí. Vamos lá, só para tu entender aqui o parangolé. Primeira coisa que nós vamos fazer é trazer a linha do tempo para nós entendermos em que momento que os caras criaram aí esse PIS/COFINS. É claro que não é uma coisa tão nova, é um negócio bem prático de entender. São contribuições para a manutenção da Previdência Social, tríplice partite. E isso começou lá em 1970, com a brincadeira lá do pão e do circo. O Brasilzão que nós temos hoje, ele acabou sendo, né, um país que imitava a lógica do Alexandre o Grande, que era pão e circo. E aí nós tínhamos já o circo nessa época, que era o Brasil campeão do mundo do futebol, 1970, lá no México. Procurar na internet e vai achar essa história bem aí. Então, o circo já existia, que fazia os brasileiros não reclamar de nada, criaram então o pão com a Lei Complementar 7 de 70, a criação do tributo chamado PIS. A gente falou disso na hora que nós fomos, na hora que nós fomos lá explicar sobre a reforma tributária, né? Eu te expliquei sobre isso lá. Então, o Programa de Integração Social, com a Lei Complementar 770, no mesmo ano teve aí a criação do PASEP, o Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público. Eu não vou focar nisso não, tá? Vou aqui no PIS. PIS, PASEP. Chama do que tu quiser. Vamos tomar tempo, porque gasta também nos meus dedos também na hora de explicar. Então, a lógica do PIS é que ele veio na Lei Complementar 770, que ele era um tributo cumulativo para a manutenção da Previdência Social. Olha, então, Previdência Social mantida lá pelo PIS, em 70 foi criado, só que em 1991, a Lei Complementar 70, ela trouxe a figura da COFINS. Então, a COFINS, a contribuição para o fim de Seguridade Social, financiamento de Seguridade Social, na verdade, ela junto com o PIS, acabam mantendo a Previdência Social. Essa arrecadação ela vai hoje para, ou foi, né, desde que foi criada, esse era o propósito, para manutenção. O PIS inicialmente para manutenção do seguro-desemprego e também daquele abono de um salário, que era o abono do PIS, mas eles basicamente fazem parte do tríplice partite, tá? Manutenção do INSS. Vou chamar de INSS, tá? Manutenção da Previdência Social, esses tributos bem aqui, no formato cumulativo. PIS e COFINS, eles eram, na sua criação, originalmente cumulativos. Então, o regime de apuração do PIS e da COFINS para as primeiras empresas que tratavam de PIS e COFINS era o da cumulatividade. Então, cumulativos. PIS e COFINS, cumulativo. Só que, passado aí, teve uma virada de página, e nós começamos, então, com um PIS e COFINS que continuou existindo da mesma forma, claro, né, ele não ia mudar, só que agora num regime não cumulativo, dando direito a crédito para o pessoal que é empresa no lucro real, e a lei é a lei, não lei complementar, mas agora a lei 10.637 de 2002, a não cumulatividade do PIS, para manutenção da Previdência, com direito a crédito agora para o pessoal que está vinculado a isso, e também em 2003, logo em seguida, né? A lei 10.833, eu vou basear quase tudo nessa lei aqui, tá? Porque uma é espelho da outra praticamente. Continua sendo para o tríplice partite, manutenção do INSS, só que a não cumulatividade, ela veio bem aqui, ó. Aí é essa parte que eu quero que vocês entendam. Por quê? Ó? Ainda tem, nesse contexto, para ficar mais fácil para nós entendermos,
uma pegada que é assim, ó, quando fala de regime cumulativo, ele basicamente amarra a empresas que estão no lucro presumido. Se a empresa fatura até 78 milhões, se ela fatura até 78 milhões no ano, ela fica no lucro presumido. Você lembra disso? Se ela não fatura, se ela fatura mais que isso, então ela vai para o lucro real. Essa informação de presumido e real está lá no artigo 587, tal, do decreto 9580/2018, que é regulamento 2018, regulamento de imposto de renda 2018. Você pode procurar lucro presumido e lucro real. O que faz uma empresa sair do presumido e ir para o real, ela faturar mais de 78 milhões. Tá? Nesse artigo bem aqui você encontra lá. Então, via de regra, o que eu quero que você entenda inicialmente é isso. Ó. Nós temos lá no PIS e na COFINS cumulatividade e não cumulatividade. Fica esperto isso aí, porque faz uma diferença enorme na hora de nós falarmos de oportunidades. Entendeu a primeira coisa? É isso aqui, tá? Sem ser apresentação de slide e lei, um monte de lei. Às vezes fica chato pra caramba quando você fica vendo aí um montão de legislação. Mas eu preciso te mostrar os dispositivos legais. Tem ainda uma particularidade que diz assim: olha só, empresa do lucro real, ela pode, em um determinado momento, mesmo sendo lucro real, apurar PIS e COFINS pela cumulatividade. Para essa empresa do lucro real apurar pela cumulatividade, ela precisa, né, nós temos aqui uma ressalva, tal. São empresas do lucro real que se enquadrem no artigo 10º da Lei 10.833 de 2003. Se as empresas são do lucro real, mas as atividades que ela desenvolvem estão no artigo 3º da 10.833 de 2003, elas podem apurar pela cumulatividade como se fosse lucro presumido, mesmo sendo lucro real. Entendeu o negócio? Então, vamos lá, para poder ficar mais fácil, deixa eu só recapitular. Criaram o PIS e a COFINS, cumulativo. A cumulatividade a gente já viu aí na nossa segunda aula da Barclays. Eu te falei que a cumulatividade ela acaba sendo um pouco injusta, enquanto que a tributação pela não cumulatividade ela traz uma pegada mais de justiça, porque eu tenho o tributo sendo abatido dentro da aquisição, e aí no caso de PIS e COFINS pela 10.833, 10.637 no artigo 3º, eles acabam também trazendo outras possibilidades, que é o que eu vou te mostrar bem aqui. Ó. Então, inicialmente, eu quero que vocês entendam que o PIS e a COFINS cumulativo e não cumulativo são tributos que vão sumir. Sumir como, gente? Assim, eles vão sumir porque a reforma tributária, ela prevê, deixa eu pegar bem aqui uma coisa para nós, ó. A reforma tributária, ela prevê, vou pegar aqui para nós assim, ó. Tá, ó. Reforma tributária tá vindo bem aí, se prepara, não tem para onde correr, o negócio já foi aprovado, passou, quem reclamou, reclamou, quem não reclamou, não reclama mais, né? Pode ser que no futuro tenha ainda algum ajuste, mas, via de regra, a reforma tributária, essa reforma tributária, que é a emenda constitucional 132 de 2023, ela traz bem aqui, deixa eu até fazer diferente para nós, ó. Vou jogar aqui bem aqui assim, ó. Chamar isso aqui de reforma tributária. Reforma tributária, tal. Então, ele tem bem aqui, dentro da pegada da reforma tributária, uma mudança na forma de arrecadar. Então, vai ter aí a emenda constitucional 132 de 2023, trazendo a reforma tributária, que diz exatamente o seguinte, gente: o PIS e a COFINS não vão mais existir a partir de 2023. A reforma já começou, a brincadeira, né? Mas a partir de 2027 eles vão ser totalmente extintos, né? Então, olha que loucura, gente. 2027 nós não teremos mais PIS e COFINS. Em 2027, o PIS e a COFINS e também o IPI serão substituídos por uma outra forma de arrecadar, que aí vai ser dentro da emenda constitucional 132, lá em cima, ele vai ter a figura do IVA dual e a CBS, são as contribuições básicas de serviço, dentro da reforma tributária. Então, esses dois tributos, o PIS e COFINS agora vão se chamar CBS, tá? O PIS e COFINS vão virar CBS,
A forma de manutenção da Previdência, ela toda vai ser revista agora, né? Eu acho que vai logo no futuro surgir aí uma reforma previdenciária também, mas por enquanto o que eu quero que vocês entendam é que até 2026 a gente vai ter aí muita coisa para poder rever de PIS e COFINS e não perder dinheiro, né? O que tiver ficado para trás, vamos aproveitar. Tranquilo? Então deixa eu até já salvar isso aqui, porque vai fazer parte do nosso material. E eu vou mandar aí para você via apoio da ABMAX, o pessoal vai passar para você. Então, a ala 4 aqui, ó, da nossa Power Class de eficiência prática. É esse aqui mesmo. Eficiência prática no setor fiscal. Perfeito? Oportunidades de PIS e COFINS é o que a gente vai ver bem aqui. Nem te falei de oportunidades ainda. Tô falando que, mesmo não contando toda a história, eu preciso passar essa coisa aqui para você depois não questionarem. Ah, você fez uma aula então? Putz, grila, a aula lá era para falar de oportunidade de PIS e COFINS nem vai mais existir. Senhor doidão, é 2027. Até lá eu tenho muita coisa para poder recuperar, e até porque o prazo prescricional é 5 anos. Até depois disso, eu vou poder buscar PIS e COFINS, tá? Inicialmente é isso daqui, gente. Inicialmente eu quero que vocês entendam essa parte aqui. Mas vamos lá, que tem mais coisa. Então, para poder começar a falar eh, começar a falar de verdade de oportunidades, deixa eu excluir isso aqui e vamos lá. Quando fala de PIS e COFINS, eu tenho dentro do regime vou colocar isso aqui primeiro como apuração. A apuração, tá? Uma pegada que envolve inicialmente o que está lá dentro da cadeia mercantil, e aí eu vou focar em uma especificamente, tá? Eu sei que você vai dizer, mas Ângelo, quando eu falo de receita bruta, quando eu falo de receita bruta, eu tenho duas cadeias, a cadeia de venda e a cadeia de serviço, concorda? É, Basicamente é isso daí, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente poder começar a rabiscar e você lembrar comigo, eu não vou tomar teu tempo também com isso, não, mas ele fala assim, ó, quando eu falo de receita bruta, a receita bruta que a gente acaba levando em consideração como base de PIS e da COFINS, na verdade, essa receita bruta, hoje, dentro daquele artigo segundo, tá, da lei 1297 de 2014, porque ele era o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, atualizado agora, artigo 2º da Lei 1297 de 2014. Esse artigo 12, ele fala que receita bruta é vender mercadoria, prestar serviço e as operações em conta alheia. Então, eu tenho duas cadeias. No caso da receita bruta, é a cadeia de vendas e a cadeia de serviços. Basicamente é isso que vai estar dentro dessa expectativa, então, da receita bruta, quando eu falo de receita bruta. Vendas e serviços. Vou até colocar o contrário aqui, tá? Ó. Cadeia de serviços e cadeia de vendas. O oposto. Para quê? Para a gente poder focar nessa cadeia de venda bem aqui, tá? Ó. A cadeia de vendas, deixa eu colocar ela aqui para baixo para nós. Ó. A cadeia de vendas vai ser a nossa base para você entender aqui a questão das oportunidades. Também se aplica algumas à cadeia de serviço, mas eu quero começar aqui pela cadeia de venda, primeiro com relação à apuração. Vamos lá. Na cadeia de vendas, nós temos, e aí vamos trazer junto aqui para nós, quem são essas pessoas da cadeia de vendas. A cadeia de vendas, vou começar aqui colorindo para Angolé. Ó, eu tenho inicialmente, ó, a indústria. Concorda? A indústria, é diferente aqui, ó. A indústria é o primeiro da cadeia de venda. Tudo que vai ser vendido precisa ser produzido. Mas além da indústria, eu tenho na cadeia de vendas o comércio atacadista. Na cadeia de vendas, eu tenho ainda o comércio atacadista. E eu tenho, para finalizar a cadeia de vendas, o comércio varejista. Ângelo, não é verdade. Na cadeia de vendas, eu ainda tenho o consumidor final. Mas o consumidor final, para a nossa brincadeira aqui, ele não serve, porque ele não é um contribuinte, apesar de absorver a carga tributária, tá? Então, por não ser contribuinte, eu não vou levar em consideração esse consumidor final, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, então, é quando eu falo de PIS/COFINS, em relação a esse pessoal aqui, ó, que é a indústria, atacadista, varejista, consumidor final, todos eles vão pagar PIS e COFINS. Olha, na verdade, eles são contribuintes. Se vão pagar ou se não vão pagar, aí é outra história, mas que eles são
contribuintes do PIS/COFINS, todos eles. Toda vez que eu tiver a mercadoria circulando, eles vão pagar PIS/COFINS. Basicamente é isso, né? Nós estamos falando da cadeia de mercadoria. O detalhe é que, quando eu falo de PIS e COFINS, eu tenho uma outra particularidade. Deixa eu colocar bem aqui assim, ó. Uma outra particularidade do PIS e COFINS, que é a questão das alíquotas e a forma de fazer essa apuração. Então, vamos começar por aqui, ó. A primeira que eu quero que vocês entendam é que existem dois regimes, nós acabamos de olhar ali atrás, e o primeiro desses regimes é chamado de regime cumulativo. No regime cumulativo do PIS e da COFINS, o regime cumulativo, que eu vou explicar já já essa pegada, eu quero primeiro que você entenda a lógica das alíquotas, tá? A lógica das alíquotas. Quando eu falo de cumulativo, a alíquota é 0,65 para o PIS e 3% para a COFINS. Vou deixar centralizado aqui. 0,65 para o PIS, 3% para a COFINS. Imagina que todo mundo é cumulativo, todo mundo paga 0,65 e 3% se eles são ou estão na cumulatividade. Essa é a alíquota da cumulatividade, mas não dá direito a crédito. Ainda vou já te falar sobre a pegada do crédito, quando chegar nas oportunidades. E aí, o primeiro regime é esse, ó, cumulativo. Tranquilo para você? Então, o primeiro regime é o regime da cumulatividade do PIS e da COFINS, que todo mundo vai ter que pagar aqui nessas cadeias. Aí, o outro regime, claro, se tem um regime cumulativo, tem um regime não cumulativo. No não cumulativo, que eu não te expliquei ainda sobre ele, mas eu quero que vocês entendam que tem esse outro regime, não cumulativo é um regime onde as alíquotas de PIS e COFINS são maiores. Então, um regime injusto, na verdade, eu acredito que é o regime mais justo, né? O regime da não cumulatividade. Porque ele traz, vou jogar aqui para nós. Imagina hipoteticamente que está todo mundo na não cumulatividade, tá? Ele traz na não cumulatividade é, um aproveitamento de crédito igual à lógica do ICMS. Mas eu tenho mais coisas que às vezes passam batido quando eu falo desse regime não cumulativo. E é isso que eu quero te mostrar, que gera bastante crédito. E eu tenho ainda, olha que doideira, ó, eu tenho ainda outras situações, que é, por exemplo, a substituição tributária, ou PIS e COFINS, ST, ó, substituição tributária do PIS e da COFINS. Essa substituição tributária do PIS e da COFINS, ou PIS e COFINS ST, ele vai trazer uma pegada que a indústria ela é não cumulativa e os outros vão apurar pela cumulatividade. Aí ele ainda tem, deixa eu pegar aqui para nós uma outra coisa, ele tem ainda, dentro dessa situação de regimes ou formas de fazer a apuração, eu vou tirar aqui para ganhar um espaço, eu tenho ainda a figura do PIS e COFINS monofásico, que daí só um adendo é porque na monofasia, e eu vou até já explicar esse adendo aqui agora, para não gerar uma discussão, você já deve ter estudado muito isso com a professora Ana e com a professora Mayra, mas me permitam só te explicar que essa monofasia e não tem a mesma pegada, tá? Não é a mesma coisa, tá? Monofásico não é a mesma coisa de alíquota zero. Então, já o outro, vai, trem, aqui, ó. A alíquota zero, deixa eu pegar aqui para nós. Assim, ó, monofásico não é o mesmo de alíquota zero. Deixa eu jogar ele bem aqui para nós aqui, ó. Monofásico não é o mesmo de ou que, né? Mesmo que a alíquota zero. São coisas distintas, tá? Ó. Então, só jogar aqui para nós, ó. Monofasia e alíquota zero é diferente. Por quê? Ó? Quando eu falo de monofasia, a indústria acaba pagando mais. Eu vou colocar alíquotas aleatórias aqui, mas depois você vê lá, tá? Ó. 10 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, eu não lembro, não. Vou colocar qualquer alíquota aqui, só para poder passar o raciocínio. Mas ele colocou a alíquota errada. Foi, pô, só para poder passar o raciocínio. Depois nós vamos lá e olha qual é a alíquota certa. Mas depende do produto também. Monofasia. O que ele diz na monofasia é que se o produto é monofásico, então
a indústria paga uma alíquota majorada e o restante da cadeia paga a alíquota zerada. Você já deve ter visto isso com a professora Mayra e com a professora Ana, a alíquota zerada. É diferente de dizer que o produto é alíquota zero, porque quando o produto é alíquota zero, todo mundo não paga. Ou, na verdade, deixa eu falar em vez de todo mundo, ninguém paga esse trem. Entenderam? PIS e COFINS, então, para esse pessoal, deixa eu colocar bem aqui assim, ó, PIS e COFINS para esse pessoal, ele vai ter aí essa particularidade. Deixa eu congelar aqui o painel para gente, ó. PIS e COFINS vai ter essa particularidade. Por que que eu congelei? Ah, porque vai ter mais coisa aqui, ó. Então, além do cumulativo, não cumulativo, que eu vou te explicar os créditos, entendeu? Esse aqui ele vai ter créditos alcançados pelo artigo 3º da 10.833. Vamos colocar ele aqui assim, ó, para você poder entender aqui na lógica da nossa explicação. Deixa eu já deixar registrado aqui para nós, ó. Então, deixa eu colocar bem aqui assim, ó. São créditos alcançados pelo artigo terceiro, tal, da lei 10.833. Eu te falei que eu usar bastante a 10.833 porque a 10.637 fala a mesma coisa, tá no artigo terceiro. Então, vamos lá. Esse aqui, artigo terceiro da 10.833, quando eu falo de tributos não o tributo pela não cumulatividade, ele vai trazer essa pegada, é isso que eu vou te explicar daqui a pouco. Então, a primeira coisa é isso daqui, ó. A substituição tributária, você já entendeu, a alíquota zero também. E aí, tem outros, claro, né? Então, vamos ver esses outros bem aqui, ó, para ficar mais tranquilo para você entender, ó. Que é, se tem alíquota zero, substituição tributária, monofasia, tem mais coisa? Tem. Ele vai falar lá e aí é só um cuidado que eu tenho que ter. Deixa eu copiar esses dois aqui logo, vou precisar deles aqui, ó. Ele tem ainda a não incidência, tá? A não incidência e a isenção. Vou colocar primeiro aqui a isenção. Isenção, aí lá na isenção é a mesma coisa, né? Ninguém vai pagar nada. E ele tem a não incidência. A isenção, por exemplo, ele vai estar lá na pegada da exportação. Você já viu isso, né? Ó. Aí ele tem ainda a não incidência. São diferentes, viu? Não é a mesma coisa. Tu sabe que não é, né? Um produto isento, qualquer hora ele pode ser tributado de novo. E não incidente, não tem incidência. Então, entenderam a pegada? Olha aí como que a apuração do PIS da COFINS ela é complexa. Não é simplesmente aplicar a alíquota sobre tributo, isso é cumulatividade. A não cumulatividade é que me gera mais oportunidade de crédito, mas também gera oportunidade de crédito aqui, ó, na monofasia. Deixa eu colocar uma coisa aqui para nós. Esse daqui, ó, é não alcançado, pera aqui, ó, não alcançado pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Ó, empresas do Simples Nacional, escrevendo para caramba. Empresas do Simples Nacional não têm alíquota zero. Entendeu? É a primeira coisa. Esse aqui é alcançado. Então, esse é alcançado, esse é alcançado, esse é alcançado. São alcançados. Até esse aqui é alcançado. Mas esse aqui, ó, não alcançado por empresa do Simples Nacional. Perfeito? Ó. Entenderam essa pegada por enquanto, né? Ó? Eu estou te falando que aqui dentro, nessa forma de apuração, aparecem oportunidades. Aqui dentro aparecem oportunidades. Principalmente aqui, ó, na não cumulatividade. Principalmente aqui na não cumulatividade. Para você poder entender essa lógica de cumulativo e não cumulativo, esses dois aqui especificamente, cumulativo e não cumulativo, eu vou te explicar uma outra coisa. Aí a gente vai para uma outra aba para eu poder te explicar, mas tá aqui, vai fazer parte do nosso material essa informação. Perfeito? Aí vamos lá, uma outra aba só para explicar esses dois aqui, ó. Todo esse restante vai gerar crédito pela apuração errada, depende do NCM. Vou até colocar bem aqui o seguinte, ó. Quando o produto o produto é monofásico, alíquota zero, isenção, não incidência, eu tenho que identificar, bem aqui, ó, identificar o NCM. Então, depende, aqui, ó, vou escrever até bem na nossa cara mesmo, então, depende da classificação do NCM, olha a nomenclatura comum, né? Da NCM, nomenclatura comum do Mercosul, do produto. Então, você precisa que esses produtos estejam bem classificados. Vou colocar aqui para nós assim, ó. Esses produtos têm que estar bem classificados. Essa nomenclatura comum do Mercosul, lá do sistema de harmonização,
ela tem que estar bem classificada. Senão, você não consegue identificar o que é substituição tributária, monofasia, alíquota zero, isenção e não incidência de cada produto. Existem tabelas, e eu vou te mostrar que tem essas tabelas. As tabelas que têm apuração, inclusive com direito a crédito, é a tabela 433 e 434. Lá dentro do portal do SPED nós conseguimos ver essas tabelas, mas primeiro eu quero que vocês foquem nesses dois aqui, ó, cumulativo e não cumulativo. Depois nós partimos aí para a lógica dessas outras situações que geram oportunidade de crédito. Primeiro esses dois aqui. Vamos entender esses dois? Aí nós passamos para os outros. Entender aqui numa outra aba. Vamos lá. Mover o copiar. Copiar aqui para o final. Aí eu vou só apagar aqui porque eu quero falar de dois regimes especificamente, ó, que é o cumulativo e não cumulativo, tá? Esses dois regimes aqui de apuração. Vou excluir tudo aqui, tá, gente? Excluir tudo, tirar aqui esse negócio também. Eu vou fazer só uma outra coisa para você poder entender. Quando eu falo de regime de apuração do PIS, da COFINS, eu tenho que entender primeiro que esses dois regimes, aqui, ó, regimes de apuração, tá? Esses dois regimes, PIS e COFINS, cumulativo e não cumulativo, dependendo aí inicialmente de presumido e real, mas na verdade, quando eu sou lucro real, que estou no artigo 10º a minha receita se enquadra no artigo 10º da Lei 10.833, eu acabo não tendo essa apuração pela não cumulatividade, sim pela cumulatividade, perdendo, claro, o direito ao crédito, ainda tem que fazer rateio quando tiver mais de uma receita. Primeiro, eu quero que vocês entendam que, vamos lá, deixa eu jogar aqui para nós, ó. Tem uma forma diferente de apurar, tá? Quando eu sou lucro presumido, via de regra, tá? Aí eu sou cumulativo. E o outro é lucro real. Vou tirar essa coisa aqui para ficar mais fácil para a gente não confundir. Ó. Assim, ó, quando eu sou lucro presumido e lucro real, tá? O lucro presumido e lucro real, via de regra, vai ficar fácil de entender porque eu tenho aí uma vinculação para essa apuração. Lucro presumido, ele vai estar na cumulatividade, lucro real, não cumulatividade. Então, não cumulativo e o presumido cumulativo. Olha que legal. Tá, qual que é a pegada, então, a diferença do negócio aí, eu vou te explicar agora. A lógica é o seguinte, quando eu sou cumulativo, eu vou ter que aplicar sobre a minha receita bruta, vamos ver aqui, ó, sobre a minha receita, desculpa, é, ele chama de receita bruta, mas na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui para você, ó. Vou chamar aqui de faturamento, tá? Deixa eu te explicar uma outra coisa. Primeiro, me permita aqui, para poder entender esse trem aqui, tá? Vamos colocar aqui do lado. Gente, você lembra do Vem? Nunca ouvi falar desse doido. Ouviu, tu não se lembra desse cara, não, lá na época de escola. Todo mundo que tá fazendo essa aula aqui, você que tá assistindo aí, você lembra desse cara chamado Vem? Era um doidão lá, um francês. O John Vem, né? Que ele criou um negócio chamado é, teoria de conjuntos. Ele chama, inclusive, de diagrama de Venn. O que que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é esse aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó, que tem a teoria dos conjuntos. Lá no diagrama de Venn, ele fala o seguinte, gente, eu tenho um conjunto, aí tá aqui o meu conjunto, ó, é o conjunto A, entendeu? É o meu conjunto A, mas eu posso ter um outro conjunto que fica dentro do conjunto A. Então, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Concorda comigo? Fala, meu Deus, não é aula de PIS/COFINS? Na verdade, é aula de oportunidades, né? Assim, pois é, mas o que tem a ver com conjunto A e conjunto B? Calma, peraí, tu vai entender. Ó. A lógica é o seguinte, ó. Imagina, então, que a empresa, ela tem a receita de venda, receita, aqui, ó, receita de venda e serviço. Receita de venda e serviço que ele vai chamar isso aqui de faturamento, tá? É a receita é, operacional. Essa receita aqui, ó, é uma receita operacional, concorda? Vamos até mudar o nome dela. Em vez de chamar de receita de venda e serviço, vamos chamar de receita operacional. De repente, a receita de venda e serviço tem alguma coisa que não é simplesmente venda e serviço, mas é, via de regra, uma receita operacional. Vou jogar aqui, ó. Receita operacional.
vender mercadoria, prestar serviço e a receita operacional. Tranquilo? Só que pode ser, claro, né, ó, que eu tenha, por exemplo, outras receitas. Concorda? Deixa eu puxar para cá, ó. Pode ser que eu tenha outras receitas, como, por exemplo, uma receita de aluguel. Então, eu posso ter uma receita de aluguel, eu posso ter uma receita de aplicação, eu posso ter uma receita financeira. Então, essas outras receitas não são receitas operacionais, concorda? Pode ser uma receita de aluguel, uma receita de aplicação, pode ser outra receita. São outras receitas. Então, existe assim, ó, uma receita operacional e existe uma outra receita. Se juntar tudo, vai ser a minha receita total. Tranquilo? Então, para ficar fácil de você entender, e aí, claro, você já deve ter visto isso na aula da professora Mayra e da professora Ana, mas eu quero que você entenda aqui comigo só uma única vez, ó, o seguinte, peraí, vamos inverter aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, sobre essa receita operacional, eu tenho a cumulatividade. A cumulatividade é apenas sobre a receita operacional. Tranquilo? Vai já para as oportunidades, não vou tomar tanto tempo com isso aqui não. Mas eu tenho sobre a receita total, aqui, ó, sobre a receita total, que é a receita operacional, mais as outras receitas, a não cumulatividade. Então, aparecem muitas oportunidades bem aqui, ó, no que é cumulativo e não cumulativo. Então, sobre a receita total, eu tenho a não cumulatividade. Entenderam a pegada? A lógica é essa daqui, ó. Então, vamos voltar para cá, ó. Quando ele fala de receita operacional, basicamente é o faturamento, né? É só a operação da empresa, é o faturamento. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, a minha forma de apurar a cumulatividade é aplicar a alíquota do tributo sobre o faturamento. O que eu vou ter, então, é o meu tributo apurado. Olha aí, ó, o meu tributo apurado, tá? Agora, é claro que esse tributo, o tributo apurado, o tributo débito do tributo, lá quando é cumulativo, vou jogar ele mais para cá, assim, ó, quando é cumulativo, ele vai ter ainda uma possibilidade de dedução do tributo apurado. Essa dedução, ela é a retenção na fonte. Retenção. Eu não posso deduzir aqui também, se eu quiser deduzir desse tributo apurado o ICMS, excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS, não é aqui, tá? Na verdade, não é sobre o tributo apurado que eu faço a exclusão. É lá na hora de montar o faturamento, que eu já tiro o que for de PIS e COFINS. Então, depois que eu tenho isso aqui, é que eu encontro de fato o meu tributo a pagar. Então, via de regra, é isso daqui, ó. Se resume a isso, a cumulatividade. A gente está falando de tributos cumulativos e não cumulativos, então se resume a isso, a cumulatividade. É isso que eu quero que vocês entendam agora. E aí, ele diz o seguinte, tá, mas o não cumulativo é diferente? O não cumulativo, ele é diferente. Primeiro que no cumulativo, ele vai trazer alíquotas menores, viu, lá na outra página, né? O não cumulativo não é o faturamento, é a receita total. Alguns, inclusive, nem são documentos fiscais, notas fiscais. O que ele vai ter, na verdade, no documento fiscal, quando é o não cumulativo, é, é todo tipo de documento, inclusive a fatura de energia gerando crédito, mas vai ter o recibo de aluguel gerando crédito e também o recibo de aluguel quando a minha empresa aluga um imóvel. Aplicar a alíquota, eu encontro bem aqui um tributo apurado, aqui na não cumulatividade, eu encontro um tributo apurado, deixa eu até diminuir aqui para nós, ó, para ficar mais fácil de você visualizar junto comigo. Eu encontro aqui um tributo apurado que esse tributo apurado, ele é, na verdade, um tributo débito, PIS e COFINS débito, tranquilo? Depois que eu tenho PIS e COFINS débito, eu posso aplicar, tá, a alíquota, vou pegar bem aqui assim, jogar aqui para baixo. Eu posso aplicar a alíquota sobre uma base de crédito. Aí são esses créditos que eu quero que você entenda. Ele vai ter o tributo crédito. E ainda posso diminuir a retenção.
Então, depois que eu aplico aqui a base de crédito, menos a retenção é que tem um tributo a pagar de verdade. Você está vendo? Então, a lógica é essa. É aqui, ó, onde se concentram a maior parte das oportunidades quando eu falo das oportunidades, quando eu falo de não cumulatividade. Vai ver que tem cumulativo, não cumulativo, mas é aqui onde se concentra a maior parte dos créditos quando eu falo não cumulatividade. Isso daqui, ele vai estar no artigo 3º da 10.637/2002 e 10.833/2003, tá? Artigo 3º da Lei 10.833 de 2003. É aqui que aparecem as oportunidades de crédito. Lembrando que essa mesma lei, ela diz que empresas que estão no lucro real, se as atividades se enquadrarem, tá? Dessas empresas que estão no lucro real, se as atividades se enquadrarem no artigo 10º da 10.833 de 2003, elas podem apurar pela cumulatividade. Se a empresa tiver nessa condição, aí ela vai poder apurar pela cumulatividade. É uma outra questão, são atividades que me permitem permanecer na cumulatividade. Eu até te mostro agora para ficar mais fácil você entender, mas eu quero que vocês entendam agora, nesse momento, que o que eu estou falando é que nós temos, dentro da apuração da não cumulatividade, créditos que já podem passar desapercebidos e me geram oportunidades. Aí, dentro dessas oportunidades de PIS/COFINS, pode ser que tenha aí esses desenhos nessas situações. Perfeito? Então, entenda que tem esses créditos bem aqui, é a primeira coisa. Agora, vamos lá. Para ficar mais fácil, vamos começar. Vou te mostrar algumas legislações. Vou ter que fazer aqui para nós abrir, né? Tirar o compartilhamento, compartilhar de novo, para que você possa entender. Deixa eu tirar aqui, então. Excluir isso daqui e aí montar o que são essas oportunidades. Quais são as oportunidades? Jogar aqui no começo. Oportunidade de PIS e COFINS. E aqui, ó. Oportunidades de PIS e COFINS, que eu vou ter 5 anos para aproveitar por causa da reforma. É melhor ocorrer logo, alguma coisa desse tipo? Não necessariamente, né? Eu vou ter os 5 anos pelo artigo 173 do CTN. Se você olhar, então, ele vai trazer bem aqui, ó, artigo, oportunidade de PIS e COFINS, podendo ser creditados, podendo ser recuperados, né? É, possibilidade de recuperação, vamos colocar assim, ó, no texto, possibilidade de recuperação em até 5 anos pelo artigo 173 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, lá de 66. Vamos começar, inclusive, dando uma olhada nesse CTN já já. Primeiro, eu quero que você entenda que você tem essas oportunidades. Mas vamos lá. A primeiríssima oportunidade que nós vamos ter é a apuração errada. A apuração errada, deixa eu colocar aqui um congelado nesse painel aqui, ó. A apuração errada vai me gerar oportunidade. Então vamos lá. A primeira oportunidade, ó, vai ser a apuração com alíquotas, tá, ó, com alíquotas erradas. Então, na hora de validar essas alíquotas, mas não, isso é tão bobo, é um erro primário. Acontece, né? Então, se tiver a apuração com a alíquota errada já é a minha primeira oportunidade. Então, aumentar aqui um pouquinho. Já é a minha primeira oportunidade, ó. Beleza? Vai ser a minha primeira oportunidade, então, quando eu falo de PIS e COFINS. Mas ele tem mais, ó. Vamos lá, pegar uma segunda oportunidade que pode aparecer bem aqui, ó. Uma segunda oportunidade, opa, agora vai, ó. Essa daqui já é mais minuciosa. Não aproveitamento de créditos, tá? Da não cumulatividade. Créditos da não cumulatividade. Essa aqui é uma segunda oportunidade, e essa a gente vislumbra mais oportunidade de negócio, de encontrar aí pessoas querendo fechar contrato com você por causa disso daí, ó. Então, esse não aproveitamento de crédito é a minha segunda possibilidade. Olha aí a outra agora, ó. Terceira oportunidade do PIS e da COFINS, ó. Classificação errada. Vou até colocar bem aqui diferente, tá? É,
bitributação, vamos chamar assim, tal, bitributação de produtos monofásicos, tal, pela classificação errada de NCM. Vai ser a mesma coisa aqui, ó, bitributação de produtos alíquota zero. Ou até vou trazer de novo aqui, ó. Não é nem bitributação, tá? Ó. Esse aqui é tributação mesmo, já que todo mundo é zerado, então, desde a indústria lá no começo ela é zerada, tributação de produto alíquota zero pela classificação errada de NCM. Você percebeu? Pelo menos isso daqui, ó. Uma outra, vamos lá, jogar uma outra bem aqui, ó. Tributação vai ser bem igual, tá? Vou até jogar esses dois aqui juntos, ó. Me permitam jogar juntos para fechar aqui na quinta oportunidade, ó. Tributação de produtos isentos ou não incidentes, ou sem incidência, vamos colocar assim, tá? Do jeito que tá lá. Ou sem incidência, pela classificação errada de NCM. Você viu isso? Ó? Então, o CTN fala que eu tenho 5 anos para buscar aí essas oportunidades. Primeiro, dentro desse perfil de oportunidades, quando eu apuro errado, a alíquota errada de PIS e COFINS, já me dá uma problemática. O produto é cumulativo, mas aí eu estou aplicando a alíquota da não cumulatividade, já é uma primeira situação que é muito boba, talvez até você fazendo lá um compliance na empresa já não encontra esse risco dentro da tua entidade. Mas é muito comum o não aproveitamento de crédito da não cumulatividade que está dentro do artigo 3º da 10833. Deixa eu te mostrar aqui primeiro algumas coisas, vou até trazer para cá, tá? Vou até trazer para cá, vou tirar esse compartilhamento, compartilhar aqui uma outra coisa, fica mais fácil de você visualizar aqui comigo. Deixa eu compartilhando aqui a minha internet, ó. Primeira coisa, então, vamos jogar aqui um CTN, só para poder, o que eu te falei, você dar uma validada. O Código Tributário Nacional, CTN, que é a Lei 5.172 de 66. Ctrl F bem aqui, ó. Artigo 3º do CTN. Terceiro. Doido, hein? Artigo 173. Terceiro vai falar do que é tributo. Estou voando total aqui, ó. No artigo 173 do CTN, ele fala assim, ó. O direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário extingue-se após 5 anos. Fica ligado nisso aí, ó. Fica ligado nisso aqui, tá? Ó. Então, ainda que tenha a reforma tributária, tirando aí das nossas vidas o PIS e COFINS a partir de 2027, eu tenho 5 anos. O meu prazo prescricional é de 5 anos. 5 anos. Contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ó. 5 anos, primeiro dia do exercício seguinte. Então, 2027 vai acabar com o PIS e COFINS, mas a partir desse ano eu vou ter 5 anos para trás para aproveitar crédito de PIS e COFINS. É a primeira coisa que eu quero que você veja. Perfeito? Ó. A outra lei que eu quero te mostrar, deixa eu colocar aqui para nós a outra lei, ó. A outra lei que eu quero te mostrar é a 10.833, tá? A 10.637, deixa eu colocar ela bem aqui assim primeiro. A 10.637, ela vai trazer aqui para nós, ó, lá no artigo 3º, os créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Esse caso, PIS e COFINS não. Falando bobagem aqui, ó. Dispõe sobre a não cumulatividade do PIS, tá? Ó. E o PASEP. Lei complementar 7, lei complementar 8. PASEP foi a lei complementar 8, eu nem coloquei para não te confundir. Aqui no artigo 3º, deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó. Artigo 3º, um ponto aqui para ele achar logo. Artigo 3º, nem acha. Artigo 3º, tá aqui, ó. Do valor apurado na forma do artigo 2º, que é aplicar na alíquota da não cumulatividade, poderá descontar crédito, a pessoa jurídica poderá descontar crédito calculado em relação a... Aí vai trazer aqui, ó. Está vendo? Quais são os créditos. Perfeito? Mas eu prefiro, particularmente, tá? Já que é igual a Lei 10.833. Prefiro essa. Todo mundo usar essa, né? A gente aprendeu, na verdade, com essa daqui fica mais fácil. Ó. Artigo 3º da 10.833. Cadê ele? Botei demais aqui, ó. Artigo 3º da 10.833. Fala, meu Deus. Espera aí que eu vou subir aqui o trem aqui, ó. Aqui, ó. Artigo 3º. Aqui. No valor apurado na forma do artigo 2º, pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a... Aí tá aqui, ó. Bens adquiridos para revenda, exceto em relação à mercadoria ou produtos referidos, aí vai ter uma lei 10.865, que vai trazer a não cumulatividade, que não é plena. Tem coisa que não entra,
que aí é uma das falas, inclusive, dos reformadores, né? A reforma tributária vai trazer a não cumulatividade plena. Esse aqui, ele tem umas exceções que não pode ter cumulatividade. Então, já é uma coisa diferente, ó. Mas ele traz ainda, ó, bem e serviço utilizado como insumos. Isso aqui dá uma discussão do tamanho do mundo, tem até STF se metendo no que é insumo, o que não é insumo, inclusive combustível. Energia elétrica, aluguéis de prédios, valor de contraprestações e operação de arrendamento mercantil, máquinas, equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, gera crédito, edificação e benfeitoria imóveis, gera crédito, olha, de terceiros. Bens recebidos de devolução, gera crédito. Armazenagem de mercadoria para frete e frete, né? Na operação de venda, gera crédito. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, fardamento ou uniforme fornecido aos empregados, geram crédito de PIS/COFINS. Ângelo, eu já sabia, mas será que todos os teus clientes já sabiam? Vale a pena dar uma olhada. Bens incorporados ao intangível também gera crédito. Você está vendo? Então, são oportunidades de crédito. Deixa eu colocar lá, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó, na nossa pegada aqui do que é crédito, tal. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, oportunidade de crédito. Vou até trazer ele aqui, eu já compartilho com você, ó. Nessa oportunidade de crédito, eu consigo fazer um trabalho, eu falo eu, mas somos todos nós, tá? Conseguimos fazer um trabalho de validação na apuração. É isso que você tem que olhar, que é o que está lá no artigo 3º da 10.637 e da Lei 10.833, tá? 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Deixa eu colocar aqui bem legal para você poder entender. Eu compartilho já isso daí, ó. O que ele tem, na verdade, são essas oportunidades. Vamos pegar elas bem aqui, uma por uma. Primeiro, ó, bem serviço de direito para revenda. Eu vou colocar, vou tirar até a exceção, tá? Essa exceção aqui é chata. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Bens e serviços adquiridos para revenda. Depois, ó, ele diz ainda, ó, bens e serviços utilizados como insumos. Cara, é coisa pra caramba aqui, ó. Ele fala, ou entregue, classificado, produto bem aqui da típia. Esses insumos bem aqui, ó. Bens utilizados, vou até colocar pequeno aqui, ó. Bens e serviços utilizados como insumo. Tá? Vim aqui para a gente poder ver essas oportunidades. O outro, ó, energia elétrica, energia térmica, inclusive sob forma de vapor. Ó, energia, gera crédito. O outro, ó, aluguéis de prédio, máquinas e equipamentos. Ó, pagos à pessoa jurídica. Isso aqui eu vou ter que deixar essa parte porque ele paga a pessoa jurídica. O outro, valor de contraprestação de operação de arrendamento mercantil de pessoa jurídica. Tá? Então, arrendamento mercantil gera crédito. Ó, o outro, máquinas, equipamentos, outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Olha aí, ó, adquirido ou fabricado para locação de terceiro, essa coisa toda também já já a gente vê. Olha o outro, ó, edificações, benfeitorias imóveis próprios ou de terceiros, ó. Geram crédito utilizado na atividade da empresa, claro, tudo vai ser nessa pegada, tá? Olha o outro aqui que gera crédito. Bens recebidos em devolução, cuja receita tenha receita de venda tenha integrado o faturamento do mês. Então, isso aqui, ó, gera crédito também. Ó. Mais um, ó, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda. Ó. Aí ele vai trazer no caso do inciso 1 e 2 lá. Ó. Beleza? Ó. Aí ele tem ainda, ó, esse aqui é o que o pessoal mais perde. Ó. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, uniforme, fardamento ou uniforme fornecido aos empregados. Ó. Geram crédito de PIS e COFINS. Ó. Ainda, bens incorporados ao ativo intangível geram crédito PIS e COFINS. Ó. Cara, marca e patente gerando crédito, aí ele vai ter isso aí, tal. Beleza? Então, basicamente, esse aqui, deixa eu voltar lá para o nosso Excel, vou compartilhar, mas antes eu vou te mostrar uma outra coisa. Então, aqui, o que ele tem dentro dessa geração de crédito, dentro dessa geração de crédito, essas oportunidades. Ó. Vou te mostrar já já como é que ficou aqui a nossa planilha. Porque antes, deixa eu abrir aqui o portal do SPED. Ó. Ainda tem aqui no portal do SPED, FD Contribuições, ó, downloads, tabelas e códigos. Nessas tabelas utilizadas na apuração do PIS e da COFINS, ó, ele tem a tabela do próprio PIS e COFINS, CST, que vai falar da possibilidade de crédito. Vou abrir só uma aqui para você ver, tá? 433, 434, ela é muito igual. Ele vai abrir um arquivo no Word aqui para você. Ó. Vou abrir aqui para você ver. Ó. Deixa eu abrir aqui ela. Tá aqui ela. Tá vendo? 433, ó, que é essa daqui. Ó.
com o código de situação tributária do PIS. E a 434, código de situação tributária da COFINS, mas ele é muito igual. Se você olhar lá, você vai ver que ele tem aqui até o 49, o CST do débito, e a partir do 50, o CST do crédito. Está vendo? Então, a partir do 50, CST do crédito. Mas no próprio da CST do débito, ele vai trazer aqui, ó, no 04, operação tributável com monofasia, revenda alíquota zero, substituição tributária no 0,5, alíquota zero de fato lá no 0,6, que é aqui monofasia, a revenda que é alíquota zero, né? Não confunda isso. E ele vai trazer isso daqui, você tá vendo? Então, a 433, que é essa daqui, deixa eu abrir aqui a outra, que é a 434, vamos abrir ela aqui para nós, ó. Ah, não dá, né? Eu vou compartilhar contigo. Peraí, deixa eu só abrir a tabela. Aí, como eu abri a tabela e estou compartilhando aqui uma coisa, não abriu lá para você, mas vou abrir as duas agora para você ver. Espera aí, ó, tabelas de códigos 434 vai ser a mesma coisa, tá? 433 e 434 vão ser a mesma bobagem, mas eu vou baixar elas duas aqui para poder mandar para você. Vou tirar aqui o compartilhamento, compartilhar de novo, senão tu não vê o trem, né? Porque tá no Word, né? Aí no Word tu não consegue ver. Beleza? Ó, compartilhar aqui para tu. Ó, compartilhando aqui a tabela que é essa daqui, ó, que está aberta aqui no meu Word aqui, tá? Ó. Só tirar esse flutuante da frente, olha ela aqui, ó. A tabela é essa daí, ó, você tá vendo, ó? É um arquivo de Word, tranquilo? Aí ela vai trazer aqui o 04, que é monofasia, 06, que é alíquota zero, 05, que é substituição tributária. É isso aí que eu quero que vocês entendam. Tem tabelas, então, com CST. Tá, então, CST, ok, mas qualquer outra coisa. Vamos voltar lá, então, para você ver lá no SPED. Deixa eu abrir aqui o SPED de novo. Downloads, tabelas de códigos, tabelas. Ele vai trazer bem aqui, ó, uma tabela que é a tabela de monofasia, tabela de alíquota zero, tabela de substituição tributária. Olha aqui, ó, tabela de substituição tributária, tabela de produtos monofásicos, bem aqui embaixo, ó, 4.3.10 fala da monofasia, tabela de alíquota zero é a 13, tabela de isenção é a 14, tabela de sem incidência é a 15, tá vendo? Suspensão é a 16, que eu nem coloquei lá na nossa planilha, mas tá aqui, ó. Deixa eu pegar um só para você ver, por exemplo, produtos de alíquota zero. Deixa eu abrir aqui para nós, ó. Produtos de alíquota zero. Então, quando eu venho aqui em produtos de alíquota zero, então, esses que são alíquota zero, eles dependem, alíquota zero, monofasia, isenção, suspensão, depende do NCM, ó. Esse trem bem aqui, ó. É o NCM que vai definir. Se você jogar, por exemplo, aqui, dá um Ctrl F aqui, ó, queijo. Opa, fiz bobagem aqui. Ctrl Z, peraí, que não é Ctrl F, é Ctrl L. Ô, saco, hein? Lá no Excel é Ctrl F, aqui é Ctrl L. Queijo. Olha ele aqui, ó. Queijo do tipo mussarela, Minas, prato, queijo coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, queijo fresco, não maturado, só alíquota zero. Mas, Velô, e se for um queijo diferente? Se for um queijo reino, queijo reino, eita doido, não tem aqui não, queijo reino. Se for um queijo, eu não entendo de queijo não, eu sou péssimo com queijo. Eu sou do Ceará, eu entendo de farinha, queijo eu não entendo não. Mas assim, é queijo. Você entendeu? Ovos, alíquota zero. Ovos, alíquota zero. Trigo, alíquota zero. Farinha de trigo, alíquota zero. Ó, queijo reino aqui também é alíquota zero, é o fim do mundo. Tu vai ter outro queijo aí, sou péssimo com queijo. Acha aí um queijo aí que tu vai ver que não é alíquota zero. Você entender a pegada do negócio? Que eu quero que vocês entendam, na verdade, é que isso gera oportunidade. Isso gera oportunidade. Vou voltar lá para o nosso Excel para você poder ver. Então, bem aqui, ó, dentro dessa nossa aula, eu quero que vocês entendam que eu tenho oportunidades. Essas oportunidades, eu deixei aqui marcado primeiro esse segundo. Primeiro esse segundo, que estranho, né? No aproveitamento de crédito da não cumulatividade. São esses daqui, ó. Bens adquiridos para revenda, bem e serviço utilizado como insumo, energia elétrica, energia térmica, aluguel de prédio. Olha só o tanto de coisa. Alguns chamam bem atenção. Cara, de repente a empresa está dando vale transporte, vale refeição, alimentação, fardamento, uniforme e não está aproveitando o crédito. Não está aproveitando o crédito porque você está na não cumulatividade. E aí está passando batido esses créditos. E você está tributando produtos monofásicos, que já foram tributados no começo da cadeia. Então, lá na apuração, monofásico apurado no começo da cadeia. E
você chegou aqui, eu sou um atacadista, Ângelo, de novo, estou pagando de novo. E aí? Tem 5 anos. Primeiro retifica a obrigação acessória, constitui o crédito, monta o papel de trabalho e pede isso administrativamente. Não posso pagar se já foi tributado como monofásico. Claro que tudo isso vai depender da classificação do NCM do item. Vocês entenderam a pegada, gente? É isso daí que vai me gerar as oportunidades. Eu deixei esse aqui que é o mais comum, tá? Agora, principalmente, ó, energia e aluguel. Esses dois bem aqui, ó, o que tem de empresa perdendo dinheiro por causa de energia e aluguel, principalmente energia e aluguel, deixa eu ver um outro bem aqui, ó. Imobilizado, que vive comprando imobilizado e não usa crédito de PIS/COFINS, e esse aqui, ó, que é os custos com os colaboradores nessa condição bem aqui, ó. São os mais comuns na perda de crédito. A professora Ana Paula fez outro dia com o professor Felipe Guerra uma live sobre os insumos, que existe uma briga gigantesca sobre o que é e o que não é insumo. Tem até discussão sobre a taxa de iluminação pública que não faz parte, né? Se você olhar lá, o CARF entende, na verdade, que não faz parte da base do crédito, a taxa de iluminação, porque não é o gasto com energia no local da empresa. Mas é um insumo, né? Não, assim já tem uma situação análoga que é quando uma jurisprudência muito usada, que é o caso lá do aluguel, que a turma lá do Tribunal de São Paulo, TJ de São Paulo, decidiu que a taxa de condomínio ela é insumo no pagamento da despesa com aluguel. Então, eu estou pagando um prédio lá, um aluguel de um prédio, um aluguel de uma sala, e tem a taxa de condomínio. A Receita e o COSIT 248, ele entende que não é direito à base de crédito, não entra como base de crédito esse condomínio, porque não é despesa com aluguel. Só que uma turma de juízes lá de São Paulo falou: não, pera, filho, sim, ué, para o cara poder pagar o aluguel, ele tem que pagar o condomínio, aí entra como base do crédito, esse é o insumo. Vale a pena vocês olharem essa questão de insumos com a professora Ana e o professor Felipe Guerra fizeram uma live, está lá no YouTube, explicando lá sobre essa definição de verdade do que é insumo, entendimento jurisprudencial, não é coisa julgada, tá? A gente tem ainda muito a tratar sobre isso daqui, mas sim já dá para ter uma noção do que é isso. Perfeito, gente? Vou finalizar nossa aula. Eu queria fazer cálculos. Cara, na verdade, você tem que revisar. Não é bem fazer cálculos. Você vai pegar, então, essa lógica de apuração do PIS e da COFINS e montar cenários. A empresa que você quer recuperar crédito, oferecer o serviço, ela está em algum desses cenários? Se ela estiver em algum desses cenários, tem até a suspensão ali que eu acabei não colocando. Vou pôr aqui para você, só para poder ficar no mesmo esquema, tal. Mas aí, se ela tiver em algum desses cenários, aí é óbvio, é uma oportunidade de negócio. Só que eu não posso, primeiro, prometer, né, para o empresário, mundos e fundos, vou dizer assim, cara, vamos analisar? Eu primeiro preciso começar olhando os teus itens. Como é importante olhar item. Quando fala aqui de suspensão, ele vai trazer essa pegada também, tá? Preciso ver o NCM, porque depende do NCM do produto. Então, hoje, ó, eu vou montar cenários. Espera aí, ó, vamos começar validando, sabe o quê? Itens. Primeiro, eu vou ver aqui a questão da apuração. Aí depende da apuração. Esse aqui, ó, a gente sabe que esse aqui depende, essa coisa do erro aqui, depende da apuração. Então, depende da apuração. É, a, claro, né? Revisão da apuração. Isso aqui. Perfeito? Não depende dos NCMs, mas o outro depende do NCM. Então, eu preciso fazer essas validações. Eu preciso fazer essa validação. E primeiro, identificar o cenário. Tem gente que quer abraçar o mundo com as pernas e pega indústria atacadista, varejista, o parangolé todo. Aí fala assim: ah, Ângelo, na verdade, eu estou procurando aqui. Você falou que tinha possibilidade de ter crédito, mas o cara não tem nada de crédito. Eu não achei nada. Pô, o cara é varejista? E aí, mesmo ele sendo varejista, que situação que ele está na condição de varejista, né? Ele é um varejista que ele é do Simples Nacional, ele é um varejista que ele é presumido, que ele é real, o que que ele é? É isso que você precisa mapear inicialmente. Tranquilo, gente? Vamos lá. Esse material vai ficar com você. A nossa aula já passou do horário previsto de aula aqui, a aula está sendo gravada para você.
E aí eu vou deixar aqui com você essas, essas oportunidades para serem revisadas. Primeiro, o que você vai fazer é revisar as oportunidades, tá? E depois cair para dentro do cálculo. O cálculo é muito objetivo. Se o produto é um produto que ele é alíquota zero monofásico, ele vai se encaixar nesse perfil. E dentro da nota, pode ser que eu tenha produtos que são tributados normalmente com CST 01 e produtos que são CST 06, alíquota zero, CST 04, monofásico. Na mesma nota, eu posso ter mais de um produto que influencia na base de cálculo da apuração. E lá no crédito, eu tenho que, na apuração do tributo, buscar esses créditos da 10833 principalmente, e depois esses créditos de retenção, créditos de... Ainda tem a pegada da retenção, que nem cabe aqui, mas a retenção ela não é bem um crédito, né? Eu entendo que a retenção é uma antecipação do pagamento do tributo. Alguém paga por você, é o responsável pelo recolhimento de um tributo antecipado, que depois você vai poder abater na hora que vai pagar o seu tributo. E o fato gerador de PIS/COFINS vai ser sempre o pagamento, então tem que esperar o pagamento para poder aproveitar esse crédito. Mas, via de regra, é isso daqui. Beleza?